Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica, nossa aula de número 11. E o que a gente vai dar enfoque hoje é o paralelismo de retas no plano cartesiano. Então, como nós já vimos na aula anterior sobre retas paralelas, posição relativa de duas retas, a gente vai considerar aqui novamente a mesma situação inicial da nossa aula anterior, considerando duas retas distintas, que a gente vai nomear de L1 e L2, não verticais aos nossos eixos coordenados, ou seja, não vão formar ângulos de 90 graus com os eixos. E as inclinações a gente vai considerar como α1 e α2, e α1 e α2 sendo iguais. Então, no primeiro desenho aqui, a gente tem à nossa esquerda duas retas, ok? A L1 e L2, com a mesma inclinação, ou seja, α1 igual a α2, ok? Ali, nesse primeiro caso, a gente tem retas que têm o valor do alfa compreendido entre 0 e 90 graus. Mas a gente pode ter também a situação em que o alfa varia, é maior que 90, ok? E menor que 180 graus. Também pode acontecer. Ou um ângulo obtuso ou um ângulo agudo aí entre a reta e o eixo X, ok? Quando nós temos essa situação de inclinações iguais, nós temos o seguinte: se as inclinações são iguais, significa que as tangentes também vão ser iguais, porque eu vou estar calculando a tangente do mesmo ângulo, ok? E como a tangente do ângulo representa o coeficiente angular, como nós já estudamos, nós podemos concluir então que os coeficientes angulares são iguais. E como vocês podem perceber, se esses coeficientes angulares são iguais, observem que há o mesmo ângulo, tanto na reta L1 quanto na reta L2 em relação ao eixo X. Então, obviamente, essas retas vão ser paralelas. Então, a gente tem o seguinte, que se duas retas, L1 e L2, distintas e não verticais, cujos coeficientes angulares são M1 e M2, e o L1 e o L2, elas são paralelas, vai acontecer o seguinte: os coeficientes angulares vão ser iguais. Ou seja, se eu tenho duas retas que têm o mesmo coeficiente angular, eu posso concluir que elas são paralelas, ok? Então, vamos ver alguns exemplos bem práticos aqui para nós entendermos melhor essa situação. Então, determinar a equação da reta que passa pelo ponto A de coordenadas 3 e menos 5 e é paralela à reta da equação 8x menos 2y mais 1 igual a 0, ok? Então, observe, eu quero encontrar uma equação da reta, ok? E em relação a essa reta, eu só sei um ponto dela e sei que ela é paralela a outra reta que eu conheço, que é a equação 8x menos 2y mais 1. Para eu determinar a equação da reta que passa pelo ponto A, eu preciso de um ponto, minimamente, e também do coeficiente angular, concordo? Se eu já tenho um ponto e eu consigo determinar esse coeficiente angular, galera, se a reta é paralela àquela equação ali, ela vai ter o mesmo coeficiente angular daquela reta. Então, inicialmente, nós precisamos o quê? Determinar o coeficiente angular dessa reta. Ela está no formato geral, então vamos deixar ela no formato reduzido, para que a gente fique aí com o coeficiente angular evidente para nós, ok? Então, isolando o y, ok? Tudo dividido por menos 2. Como os dois termos que eu tenho acima são negativos, vai ficar tudo positivo e simplificando a gente fica com a equação y igual a 4x mais meio. A gente sabe pelas aulas anteriores que o coeficiente angular é o valor que multiplica o x. Então, nesse caso, o nosso coeficiente angular aí é 4, ok? A reta da equação que a gente quer, a equação da reta, perdão, que a gente quer encontrar é paralela a essa equaçãozinha aí que a gente conhece. Então, ela tem que ter o mesmo coeficiente angular. Ou seja, a equação da reta que a gente quer passa pelo ponto A, que a gente conhece as coordenadas, e também tem o mesmo coeficiente angular da equação da reta que a gente conhece. Ou seja, essa reta passa pelo ponto A, coordenadas 3 e menos 5, e tem coeficiente angular igual a 4. Lembram que quando nós temos um ponto dessa reta e o seu coeficiente angular, a gente usa a equação fundamental da reta, ok? Então, y menos o valor da minha ordenada, que é menos 5, tem que ser igual ao coeficiente angular, que é 4, e tudo isso vai ser multiplicado por x menos a minha abscissa, que neste caso é 3. Simplificando essa equação, a gente fica com y mais 5 igual a 4x menos 12. Aplicamos a propriedade distributiva no segundo membro, tá bom, pessoal? 4 vezes x, 4x, e 4 vezes menos 3, menos 12.
ok? Agora, isolando o y, né? Ou deixando no formato da equação geral, que é o que a gente vai fazer aqui, vou colocar todos os termos no primeiro membro, basta, né, subtrair 4x em ambos os membros e somar 12 em ambos os membros também, e no primeiro membro a gente vai ficar com y mais 5 menos 4x mais 12. E simplificando, menos 4x mais y e 5 mais 12, 17. Ok? É muito comum na geometria, em equações gerais de reta, a gente deixar nessa ordem, x, y e o termo independente. E também, de preferência, sempre deixar o valor que multiplica o x, né, um número natural positivo. Ok? Normalmente é isso que a gente tenta fazer, né? Nem sempre é feito. A gente encontra uma resposta equivalente, tá, pessoal? Não são respostas diferentes. Então, se eu multiplicar tudo por menos 1 para deixar o menos 4x positivo, a gente fica com 4x menos y menos 17 igual a 0. Então, essa é a equação aí da nossa reta que nós estávamos procurando. Tudo bem? Vamos ver aqui, então, pessoal, o nosso segundo exemplo. Na figura abaixo, ABCD é um quadrado, então determine a equação da reta suporte do lado AB. Então, observem, a figura do nosso exemplo é essa daqui. Nós temos um quadrado, cujos vértices são pontos do nosso plano cartesiano, e nós conhecemos 3 desses vértices, 3 desses pontos, as coordenadas deles, do B, do C e do D. Ok? Nós queremos, pessoal, determinar a equação da reta suporte do lado AB. O que é a reta suporte, galera? A reta suporte é a reta que contém o segmento que representa esse lado. Ou seja, a reta suporte do lado AB é essa reta aqui em vermelho. Nós queremos determinar a equação desta reta. Professor, conheço só as coordenadas do ponto B. O ponto A eu não tenho as coordenadas. Sei que x e y são positivos, né, que estão ambos no primeiro quadrante, mas não conheço especificamente as suas coordenadas, né? Então, o que nós conhecemos? Somente as coordenadas do ponto B. Mas, pessoal, observem uma coisa. Se vocês analisarem e relembrarem, a definição de quadrado diz para nós o seguinte, né? Que é uma figura geométrica plana, ok? Que tem 4 lados iguais e 4 ângulos internos congruentes também. Ok? Mais ainda, pessoal, no quadrado, os lados opostos, eles são paralelos, ok? Porque o quadrado também é um paralelogramo, tá? Então, eu posso afirmar que a equação da reta AB, ok? Tem que ser paralela à equação da reta CD. Tudo bem? Então, isso eu posso concluir, certo? Como a gente falou, os lados opostos do quadrado, eles são paralelos. Pessoal, eu conheço o ponto B. Para eu determinar a equação da reta B, eu preciso ainda do coeficiente angular dessa reta. Aí, através da equação fundamental, nós conseguimos determinar. Mas eu não conheço o coeficiente angular. Porém, eu tenho uma reta que é paralela a essa. Eu conheço 2 pontos que pertencem a essa reta. Ou seja, eu posso, né, determinar o coeficiente angular da reta CD, tudo bem? Que vai ser o mesmo da reta AB. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou considerar que o coeficiente angular da reta CD é M1 e o coeficiente angular da reta AB é M2. Se eu assumo que elas são paralelas, eu sei que elas são paralelas, eu posso afirmar, então, que M1 é igual a M2. Ok? Então, para encontrar a equação da reta AB, eu preciso do M2. Mas basta eu encontrar o M1, né, que é em relação à reta CD, que eu já vou ter o coeficiente angular dessa reta também. Então, é isso que a gente vai fazer agora, pessoal, ok? A gente conhece as coordenadas do ponto B e também ela tem o mesmo coeficiente angular da reta CD. Então, com o ponto B e o coeficiente angular que a gente vai determinar, a partir da equação fundamental da reta, eu posso encontrar a sua equação, ok? Determinando, então, o coeficiente angular da reta CD que passa pelos pontos C e D, onde a gente conhece as suas coordenadas. Então, a gente sabe que é a razão entre a diferença das ordenadas pela diferença das abscissas. A diferença das ordenadas, 8 menos 6, e a diferença das abscissas, 4 menos 8. Certo? 8 menos 6, 2 positivo, e 4 menos 8, menos 4. Simplificando essa equação, né, a gente vai ficar com M1 igual
a M2, que é igual a menos meio. Por que eu já coloquei M1 igual a M2? Porque os coeficientes angulares são iguais, pessoal. A gente sabe que as duas retas são paralelas. E simplificando a fração menos 2/4, a gente fica com menos meio, ok? Agora eu conheço, né, o ponto B, que pertence à reta B, e eu tenho o seu coeficiente angular. A partir da equação fundamental da reta, basta eu substituir o coeficiente angular e o ponto que pertence à reta, que é o ponto B. Então, a gente vai ficar com y menos 2 igual a m, que é menos meio, que multiplica x menos a abscissa, que é 6. Então, simplificando e aplicando a propriedade distributiva no segundo membro, y menos 2 igual a menos meio que multiplica x menos meio, e menos meio que multiplica menos 6, fica 3 positivo, ok? Deixando todos os termos no primeiro membro, a gente fica com y menos 2 mais meio x menos 3, agrupando termos semelhantes e deixando na ordem, meio x mais y menos 5, ok? Então, pessoal, nós também não costumamos deixar os coeficientes que multiplicam x e y como números racionais, a gente costuma deixar sempre como números naturais, ok? E positivos. Então, a gente pode multiplicar todos os termos por 2 e a gente deixa ali o x sem a fração, que vai ficar meio vezes 2, vai dar 1. Então, 1x mais 2 vezes y, 2y, e menos 5 vezes 2, menos 10, igual a 0. Então, aí a gente encontra a equação da reta suporte em relação ao lado AB. Ok, pessoal? Essa era a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Aí em seguida teremos a intersecção de duas retas e não deixem de acompanhar. Até a próxima aula.